é uma situação simbolicamente delicada e sensível, porque envolve a questão dos direitos humanos, a questão das mulheres, da luta feminista e a questão racial. Portanto, eu acho que o governo tem que conversar e aplicar aquilo que ficou como paradigmático, aquilo que ficou como uma referência no início do governo Itamar, na época da CPI dos anões do orçamento. Tinha uma denúncia que envolvia o Argrive, que era o chefe da Casa Civil. Imediatamente o Argrive pediu para sair do governo, houve a investigação, não se provou nada e ele voltou. Eu acho que o melhor, nesse momento, seria o Silvio Almeida sair do governo, fazer essas investigações que estão em curso, ele fica totalmente livre para se defender, para participar de todas as apurações, porque é uma questão muito sensível, repito, porque envolve direitos humanos, a questão racial e a questão da luta das mulheres. Portanto, é um momento que eu acho que o melhor seria o governo conversar com ele e ele aplicar a referência que foi com o Argrive, você deve estar lembrado, no início do governo Itamar. Sai, investiga, se nada for provado, ele volta. Isso é normal numa república democrática e num governo progressista, e esses temas têm um peso e uma simbologia muito forte. Nessa época, eu era da CPI dos anões do orçamento, e ele nos comunicou ao PT, que estava na oposição, que ia tomar essa atitude. E ele saiu fortalecido, porque nada foi provado, e ele voltou para a Casa Civil. O grande problema, né, Genuína, que nesse caso não era a época que a gente está vivendo agora, que é essa época da lacração e da tudo tem um tamanho muito maior na internet, né, me parece. Ele se afastar agora, o Silvio Almeida, o mal, digamos assim, está feito, né? E eu estou falando do meu lugar de fala de mulher, onde todos os locais que eu já frequentei na minha vida, eu fui vítima de assédio em 90% dos lugares que eu estive, na faculdade, em locais de trabalho. É muito comum a gente ser vítima de assédio. Então, assim, eu não estou dizendo que não aconteceu e eu não tenho nenhum elemento para dizer que aconteceu, mas só trazendo esse pequeno detalhe, a gente vive num mundo que é tudo muito amplificado, né? Então, como você disse, é uma situação muito delicada e que a gente, mesmo ele se afastando, a reputação dele está manchada. Talvez esse tempo exija que a gente seja mais ousado, mais ofensivo e, vamos dizer assim, expor as verdades ou a verdade e batalhar por isso. Eu sei que quando se destrói reputações é barra pesada, é um modelo de tortura e a gente tem que enfrentar. Às vezes você não tem uma vitória imediata, mas é melhor do que ele ficar, no meu entender, sair e se defender e, se nada for provado, voltar, do que ele ficar sendo moído, como tende a acontecer através do que se chamou aí de lacração. Portanto, eu acho que talvez o caminho melhor seja um afastamento e ele ficar livre para se defender, e aí vai para a disputa. É uma disputa política complicada, sofisticada, mas tem que ser feita. É isso aí. Principalmente buscando o governo, só as políticas do governo, as políticas de esquerda, o que significa para um governo progressista, essas bandeiras, a questão racial, a questão da pauta das mulheres e a questão do